8h29 aqui na Rádio Bandeirantes. Você acompanha conosco agora a divulgação da Pesquisa Paraná para a corrida ao governo do estado de São Paulo. Para isso, eu já dou as boas-vindas ao Murilo Hidalgo, que é diretor-presidente do Instituto Paraná, e vai trazer e analisar esses números para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Murilo, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Thaís, bom dia, Sônia, bom dia, Fernanda, é uma satisfação estar com os amigos da Rádio Bandeirantes. Deixa eu começar a nossa conversa, então, divulgando os números da Pesquisa Paraná para o governo do estado de São Paulo, a pesquisa estimulada, que é a pesquisa que coloca para o eleitor qual é a opção que ele tem, a que simula, digamos, a cédula eleitoral, a urna eletrônica, onde os nomes são candidatos. No cenário 1 do Instituto Paraná, que contempla Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, Rodrigo Garcia, Vinícius Poit, Gabriel Colombo, Elvis César, Abraham Weintraub, Altino Júnior. Fernando Haddad lidera a corrida eleitoral nesse momento, com 33,2% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas em segundo, com 22,5% das intenções de voto. E Rodrigo Garcia em terceiro, com 14%. Vinícius Poit tem 1,2%. Os demais candidatos não pontuam 1%. Há também aqui uma sondagem feita pelo Instituto Paraná, perguntando o seguinte: de que forma a participação dos candidatos à presidência pode influenciar na disputa em São Paulo? Então, quando se pergunta, Fernando Haddad com o apoio de Lula para presidente, Haddad tem 35,1%, Tarcísio de Freitas com o apoio de Bolsonaro, 30,9%, e aqui a gente vê uma alteração muito grande na campanha de Tarcísio, que salta de 22% para 30%. Haddad tinha 33% e passa para 35%. Rodrigo Garcia, com o apoio de Simone Tebet para presidente. Nesse caso aqui há um recuo, porque sem essa informação, Rodrigo Garcia tem 14% das intenções de voto e com essa informação ele recua para 13,3%. Murilo Hidalgo, com esses números já divulgados agora para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, qual é o quadro desse momento do dia 1º de agosto de 2022? Fica muito claro, né, a vantagem que o candidato Fernando Haddad tem sobre os demais. Mas, Thaís, se a gente comparar em relação às pesquisas de maio, junho, de começo de junho e a de julho, o que acontece? O Fernando Haddad tinha 28,6%, foi para 30,6%, foi para 33,2% com a saída do Marcos França. Tarcísio de Freitas tinha 18%, foi para 19% e agora está com 22,5%. Rodrigo Garcia tinha 7,3%, foi para 9,2% e agora foi para 14%. Já que mostra que o Rodrigo teve um crescimento maior percentualmente que os demais candidatos. Também está se tornando mais conhecido, tanto ele quanto o Tarcísio de Freitas. Agora, quando a gente casa a eleição presidencial, mostra muito a força de Jair Bolsonaro e de Lula, né? Que eles impulsionam seus candidatos uma polarização muito maior e o Rodrigo fica mais abaixo. Principalmente a gente nota o crescimento do Tarcísio, né? Ele vai de 22%, ele vai para quase 30% dos votos. Murilo, é curioso aqui porque Haddad 33,2%, Tarcísio 22,5%, Rodrigo Garcia 14%, né? A gente tem aqui 3 características diferentes. O Haddad, né, que já foi candidato, já é uma figura conhecida, né? E enfim, eu acho que muito pelo cenário nacional impulsionado. O Tarcísio, ministro, né, o candidato de Bolsonaro, e o Rodrigo Garcia, que é o atual governador, que tem a famosa máquina administrativa na mão. Então, você acredita, pela sua experiência, que esse é um cenário que tudo pode acontecer? Esse é o que mais pode ser volátil, vamos dizer assim, nesses 3 meses? Com certeza, Sônia. A gente acredita numa eleição quase que com certeza com o segundo turno em São Paulo. É muito difícil não ter um segundo turno no estado de São Paulo para governador. E, com certeza, vamos ter uma eleição muito embolada entre os 3 candidatos. A eleição será aguerrida e muito disputada. Nas simulações feitas pelo Instituto Paraná para o segundo turno no estado de São Paulo, os números são os seguintes. No cenário entre Fernando Haddad e Rodrigo Garcia, Haddad teria hoje 38,2% dos votos, Rodrigo Garcia 26,8%. No cenário envolvendo Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, Haddad teria 40,4%, Tarcísio de Freitas 34,5%.
das intenções de voto. Portanto, a diferença entre Haddad e Tarcísio num segundo turno, segundo o Instituto Paraná, é menor do que a diferença Haddad e Rodrigo Garcia. E num terceiro cenário, entre Tarcísio e Rodrigo Garcia, Tarcísio teria 33,2% dos votos, Rodrigo Garcia 27,2%. Murilo Hidalgo, o que você pode contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito da rejeição dos principais candidatos ao governo do estado de São Paulo? Olha, simulações de segundo turno, você vê também que a eleição não vai ser fácil para nenhum deles, né? Seja quem passar para o segundo turno, teremos uma eleição muito disputada, seja entre Fernando Haddad e Tarcísio, Fernando Haddad e Rodrigo, ou Tarcísio e Rodrigo. Teremos uma eleição muito disputada. Quando a gente pergunta a rejeição dos candidatos, a gente foi ver, o Haddad, ele tem 47% do eleitorado que diz que não votaria nele de jeito nenhum, o Tarcísio tem 29,6% e o Rodrigo 34,8%, o que mostra aqui que o Haddad é o candidato mais rejeitado. No segundo turno ele vai ter uma dificuldade maior. A mesma questão que o Fernando falou inicialmente em relação ao Bolsonaro a nível nacional. Quando a gente vê o não conhece suficientemente para opinar, você vê que tem 18% do eleitorado que não conhece o Tarcísio e não sabe opinar. Isso mostra que ele tem crescimento, tanto para o positivo quanto para a rejeição. E o Rodrigo tem em torno de 14% que também não conhece suficientemente para opinar, que mostra que tem um potencial tanto positivo para o lado positivo quanto para o lado negativo. E o que aumenta a importância também do debate, agora domingo, na tela da Band aqui na Rádio Bandeirantes, para o eleitor conhecer os candidatos. Como nos conta agora o Murilo Hidalgo, ainda há um desconhecimento grande de 2 desses candidatos pelo eleitorado paulista. Debate na tela da Band, domingo, 21h, na Rádio Bandeirantes. A nossa cobertura começa às 19h. Também queria destacar um dado interessante, que é a avaliação da gestão do governador Rodrigo Garcia no estado de São Paulo. Na pesquisa do Instituto Paraná, que a gente está divulgando agora, Rodrigo Garcia, a gestão de Rodrigo Garcia tem 45,7% de aprovação, 33,4% de desaprovação. Uma aprovação bem mais alta do que a rejeição à gestão de Rodrigo Garcia. O que indica... Como é que se faz isso, Murilo? Olha, Thaís, vamos lembrar que o atual governador, ele não disputou a eleição, né? As pessoas votaram no João Dória. Então há um certo desconhecimento e faz pouco tempo que ele assumiu o governo. Mas a gestão dele, em maio, ele tinha 35% de aprovação, em junho foi para 39% e agora, nessa última, 45,7%. A desaprovação era 36, 35, 33%. Não sabe, não opinou, 28, 25, 20%. O que mostra que tem um potencial de crescimento grande, ainda, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E o fato dele ser governador, Murilo, existe a possibilidade maior de um crescimento. Eu vejo assim, né? Ainda mais numa época eleitoral, por causa da tal da máquina administrativa. Com certeza, senhora. A máquina sempre joga a favor. Normalmente ela joga a favor, certo? Normalmente, né? Certo? Então a máquina é máquina. Numa eleição sempre tem um peso positivo. Vamos ver as próximas pesquisas como que fica. Como que fica essa questão, principalmente do Rodrigo. O que eu vejo é a avaliação da gestão. O principal fator positivo que a gente vê para o Rodrigo, fora o crescimento eleitoral, foi a avaliação positiva do seu governo. Com certeza, no segundo momento, isso pode trazer votos para ele. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, participou ao vivo aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, dividindo com os nossos ouvintes esses números dessa pesquisa que está sendo divulgada agora pelo Instituto Paraná. Obrigada, viu, Murilo? Até a próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição dos amigos da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada. O Paraná Pesquisas também fez a sondagem aqui para o Senado Federal por São Paulo. Nesse momento aqui, Márcio França lidera a corrida com 24,9% das intenções de voto, seguido por Janaína Pascoal com 10,6%, pelo astronauta do Rebelo com 3,5%, Nise Yamaguchi 1,9%, Renico Kier 1,4%, Ricardo Melão 0,9% na corrida para o Senado, essa cadeira de São Paulo no Senado Federal, que será agora definida pelo voto em outubro. Fernando Schiller acompanhou aqui com muita atenção a divulgação da pesquisa do Instituto Paraná e vai falar a respeito dela também para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, né, Schiller? Desses números, pesquisa estimulada, rejeição, corrida também para o segundo turno. O que te chamou mais atenção, Schiller? Olha, eu tô vendo os números aqui, tem números muito interessantes, né? Você vai na pesquisa espontânea, por exemplo, é curioso, né? O Tarcísio Freitas está na frente na pesquisa espontânea, 9,5%,
6,8% do Fernando Haddad e 2,5% do Rodrigo Garcia. Né? Alguém que não é do Rio de Janeiro, quer dizer, que aliás não é de São Paulo, que é um personagem novo, digamos assim, na política estadual, é um resultado impressionante. Isso eu digamos assim, atribuo isso a Bolsonaro. Quer dizer, se a gente for ver a pesquisa para presidente aqui no estado de São Paulo, Bolsonaro tem 39,1% contra 35% do Lula. Então está 4% na frente do Lula. Né? Então isso explica aquela pergunta ali, né? Haddad com Lula, Tarcísio Freitas com Bolsonaro. Daí vai quase para um empate técnico. A alteração maior se dá na candidatura de Tarcísio, não é? A gente pode ler desses números que o eleitor ainda não identifica Tarcísio 100% com Bolsonaro. É isso, mas Thaís. quando identificar, pode haver um crescimento da candidatura dele, né? Isso explica, digamos assim, a insistência com que o Tarcísio vai colocar. Fez um lançamento agora nos últimos dias com o presidente Bolsonaro. Ele é uma candidatura, digamos assim, muito importante pro Bolsonaro. Foi seu ministro, talvez o seu ministro mais importante, difícil falar assim, mas digamos assim, pelo menos que teve mais visibilidade ao lado do presidente, que mais apareceu, porque em função de todo o processo do PPI, quer dizer, o Tarcísio Freitas é o ministro do PPI. O PPI para o projeto de parcerias e investimento, programa de parcerias e investimentos, vem do governo Temer ainda, mas são as parcerias público-privadas. Então, a lei das mas ao mesmo tempo, Schiller, ele não conseguiu... Toda essa parte de parcerias público-privadas. Agora, o Rodrigo Garcia vem reagindo. O maior crescimento na pesquisa, a gente muitas vezes tem que olhar o movimento, não o número fixo, não a fotografia, né? A gente diz o filme. Né? E o filme do Rodrigo Garcia tá bem. Né? Ele tem apoio. Olha, eu fiz um levantamento dias atrás, em torno de 80% dos prefeitos do estado de São Paulo. E foi isso que ele construiu ao longo dos 4 anos de mandato como vice, né? Era dele a função de relacionamento com os prefeitos. Exatamente. Né? Ele foi uma espécie de primeiro-ministro do Dória, não é? Ele fazia o relacionamento com os prefeitos, enfim. E era o institucional do governo. Um político muito hábil, ele conhece muito o Estado, ele participou de 5 governos estaduais. Então ele conhece como ninguém aquela máquina, aquele palácio, os municípios, as regiões, enfim. Isso eu tenho muita curiosidade para o debate, eu acho que vai ser muito interessante o debate, porque o Rodrigo Garcia é um profundo conhecedor do Estado. Ele não foi apenas vice-governador e governador, como ele foi secretário durante, sei lá, 20 anos. Então ele conhece o Estado, a máquina. Foi secretário de gestão, né? Junto com o cargo de vice. Exatamente. Então é quem fazia a máquina girar, né? Exatamente. O Tarcísio é um profundo conhecedor de gestão pública. Aliás, São Paulo está de parabéns, tem candidatos excelentes. Fernando Haddad é um professor da USP, foi meu colega ali no INSPER, e é um brilhante professor, foi ministro de Estado há muito tempo, quer dizer, foi prefeito de São Paulo, conhece gestão como ninguém. Agora, o único que nunca participou de nenhuma eleição é Tarcísio de Freitas, estreante. Exato, estreante em eleição, mas vamos lá, Tarcísio de Freitas foi da Academia das Agulhas Negras, foi muito bem colocado, ele é consultor legislativo, aprovado sempre nas primeiras posições em concurso, foi foi diretor de instituições, autarquias federais, enfim, foi ministro. Ele foi secretário executivo do PPI, né? Então ele comandou esse processo todo de parceria do país. Então ele tá bem, a campanha em São Paulo. Né? E tem outros, vamos lá, o Vinícius Ponte, que é um jovem, né? Que é um jovem deputado do Novo, também tem que se observar, quer dizer, tem uma visão nova, diferente, muito favorável mais a privatizações, uma visão mais liberal do Estado. Enfim, acho que vai ser um debate bastante interessante aí. Mas os movimentos que eu digo assim, a eleição inteiramente aberta, inclusive, muita gente, olha, eu escutei algumas pessoas dizendo o seguinte: Fernando Haddad tem como grandes desafios, se quiser, quer dizer, terminar muito bem no primeiro turno, porque no segundo turno tem uma rejeição maior. O candidato rival dele tem mais possibilidade de agregar votos do adversário que não passou do que ele, né? Da mesma forma como, no ponto de vista federal, os votos de Ciro pendem mais para Lula do que para Bolsonaro, independente da posição do candidato. Quando a gente olha aqui, Fernando Schiller, a pesquisa Paraná, que está sendo divulgada hoje com a corrida eleitoral para presidente no estado de São Paulo, a gente vê qual vai ser o peso tanto de Lula quanto de Bolsonaro nessas campanhas. Porque nesse retrato de hoje no estado de São Paulo, segundo o Paraná, Bolsonaro lidera. É a segunda vez, ou terceira, se não me engano, que Bolsonaro está na frente, segundo a medição do Paraná, na corrida eleitoral nesse extrato do estado de São Paulo. Bolsonaro 40,1%, Lula 36,2%. É um quadro diferente da eleição nacional, o que aumenta, não é, a responsabilidade
e a possibilidade de que haja ali uma influência maior do presidente da República. Mas você sabe, Thaís Schiller, o que eu ouço muito assim, a respeito do Tarcísio é que, apesar de ser colado com o Bolsonaro, ele descolou daquela questão das polêmicas bolsonaristas. Então, mesmo quem não gosta do Bolsonaro fala, mas o Tarcísio é um cara bom. Eu já ouvi isso várias vezes. Então, eu creio, né, que o governo vai trabalhar exatamente com essas duas frentes. Quer dizer, ser o candidato de Bolsonaro para quem gosta, mas descolado de Bolsonaro daquelas formas de falar para o próprio público, etc. e tal. Aí tem uma questão curiosa, né, Sônia? Porque o perfil do Rodrigo Garcia e o perfil do Tarcísio Freitas, talvez não goste de ouvir isso, mas no fundo é muito parecido, quer dizer, porque são dois especialistas em gestão, tem uma visão muito executiva, tem uma visão favorável à parceria com o setor privado, não é? Tem a chamada visão moderna do Estado e tal. Então, nesses dias eu vi o Rodrigo Garcia fazendo um aceno claro ao presidente Bolsonaro, agradecendo pela aprovação de uma legislação que favorecia o Estado de São Paulo e tal. O Rodrigo Garcia é um político muito hábil, ele sabe disso, ele sabe que existe uma polarização nacional, que São Paulo é o maior estado brasileiro, o São Paulo é um retrato do país, quer dizer, então a eleição vai ser muito nacionalizada em São Paulo. E se nós vamos para o segundo turno, como tudo indica, quer dizer, vai haver a eleição em São Paulo vai refletir a polarização nacional. Não é? Então, quer dizer, e a disputa, muita gente diz o seguinte, a disputa é entre o Rodrigo Garcia e o Tarcísio Freitas, para ver quem vai para o segundo turno para representar esse bloco, digamos assim, mais liberal, mais conservador, mais pró-mercado, sei lá, e tem muitos nomes para dar, mas vão ser o bloco em torno, genericamente, do presidente Bolsonaro. E a Sônia tem toda a razão. A questão central é a seguinte, o Tarcísio não entra nas questões, digamos assim, culturais, comportamentais do Bolsonaro. Então ele insiste menos nesses temas de urna eletrônica, né, toda a retórica conservadora. Você não vai ver o Tarcísio Freitas insistindo nesse tema de ideologia de gênero e etc. Quer dizer, então, o Tarcísio Freitas era muito mais um candidato executivo. Quer dizer, o problema dele é desenvolvimento, economia, parcerias, assim por diante. Então, vamos lá, né? Uma bela eleição, uma bela disputa, candidatos do mais alto nível aí. É isso aí. Fernando Schiller está conosco aqui no Jornal, gente da Rádio Bandeirantes, nesta segunda-feira, agora são 8h46. Rede Bandeirantes de Rádio. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de... Então há um certo desconhecimento e faz pouco tempo que ele assumiu o governo. Mas a gestão dele, em maio, ele tinha 35% de aprovação, em junho foi para 39% e agora nessa última 45,7%. A desaprovação era 36, 35, 33%. Não sabe, não opinou, 28, 25, 20%. O que mostra que tem um potencial de crescimento grande, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E o fato dele ser governador, Murilo, existe a possibilidade maior de um crescimento. Eu vejo assim, né? Ainda mais numa época eleitoral, por causa da tal da máquina administrativa. Com certeza, senhora. A máquina sempre joga a favor. Normalmente ela joga a favor, certo? Normalmente, né? Certo? Então a máquina é máquina. Numa eleição sempre tem um peso positivo. Vamos ver as próximas pesquisas como que fica essa questão. Principalmente do Rodrigo, o que eu vejo é a avaliação da gestão. O principal fator positivo que a gente vê para o Rodrigo, fora o crescimento eleitoral, foi a avaliação positiva do seu governo. Com certeza, no segundo momento, isso pode trazer votos para ele. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, participou ao vivo aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, dividindo com os nossos ouvintes esses números dessa pesquisa que está sendo divulgada agora pelo Instituto Paraná. Obrigada, viu, Murilo? Até a próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição dos amigos da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada. O Paraná Pesquisas também fez a sondagem aqui para o Senado Federal por São Paulo. Nesse momento aqui, Márcio França lidera a corrida com 24,9% das intenções de voto, seguido por Janaína Pascoal com 10,6%, pelo astronauta do Rebelo com 3,5%, Nise Yamaguchi 1,9%, Renico Kier 1,4%, Ricardo Melão 0,9% na corrida para o Senado, essa cadeira de São Paulo no Senado Federal, que será agora definida pelo voto em outubro. Fernando